Olá pessoal, tudo bem? Felipe Genovez aqui com vocês, apresentando mais um vídeo do Elite Podcast. Hoje o episódio de número 3, o Cacique a Pena Verde. Se vocês estão chegando agora no nosso canal e tá conhecendo os nossos conteúdos ainda, peço para vocês que vão lá no nosso canal no YouTube, no Elite Podcast, e vejam o episódio 1, onde eu explico quais são os propósitos do Projeto Elite. Depois vocês podem assistir também o episódio número 2, que eu tô batendo um papo super legal com meu grande amigo, irmão Gabriel Amorim, falando sobre desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse episódio, vocês vão ter vários insights legais que vocês poderão aplicar na vida de vocês. Se você gosta de consumir conteúdos de áudio, nós estamos disponíveis também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts e no Castbox. Todos os conteúdos na íntegra lá para vocês. E se vocês gostarem dos nossos conteúdos, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vai agregar esse conteúdo na vida delas. E também não se esqueçam de dar um like nos nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre ser notificado quando a gente lançar algo novo no nosso canal. Hoje eu tô com duas feras aqui que a gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre Umbanda, direto com o João e o Thiago. Eu não entendo praticamente nada e eles vão me dar uma aula aqui. Eu tenho certeza que se esse conteúdo agregar para mim, também vai agregar muito para vocês. Então, confiram até o final, tá bom? Depois da vinheta. Vamos lá. Então, eu tô aqui hoje com o João e o Thiago. João, quem que é o João e quem que é o Thiago? Oi, prazer, meu nome é João Rafael. Tenho 30 anos de idade, sou trabalhador do terreiro de Umbanda Cacique Pena Verde Baiano Zé Pilintra. Cacique Pena Verde o quê? E Baiano Zé Pilintra. Baiano Zé Pilintra. São dois terreiros diferentes. Não, é um só. Tá, é um nome... Depois qualquer coisa a gente pode abrir o porquê do nome também. Com e certeza. aí ele dá melhor explicação do que eu, até. Com certeza. Hoje, a minha posição dentro do terreiro é de pai pequeno, é uma subchefia. Então, na medida que as coisas vão acontecendo, eu vou auxiliando o nosso pai de santo, que é o Thiago Estopa, que está aqui ao meu lado, daqui a pouco ele se apresenta. No meados do ano passado, início do ano passado, eu recebi essa missão diretamente do seu Pena Verde, que é o dirigente espírita do nosso terreiro, e repassado pelo seu Zé Pilintra, e ele me solicitou para que assumisse essa posição. E de muito bom grado eu aceitei, porque eu achei que era efetivamente um auxílio para o Thiago, não só para mim, não foi um cargo para mim, em si um auxílio para ele. Porque um ano anterior, ele só faltou um único trabalho no terreiro, um único. E nesse um único foi porque a mãe dele teve algum problema de saúde, ele teve que sair correndo para ir socorrer a mãe dele. E por isso eu falei, não dá. Ele já tocou trabalho com febre, 40 graus de febre, tava lá, fazia chuva, frio, ele tava lá. Enquanto as outras pessoas poderiam faltar ou não, ele tava lá todos os trabalhos. Eu não me apresentei ainda, mas só complementando o que o João tá falando. Como você não conhece a Umbanda, e muita gente talvez não conheça, a Umbanda ela precisa de uma chefia para que os trabalhos aconteçam. Então não é... Nós somos em 45 médiuns dentro do terreiro, então não é qualquer médium pode abrir a porta e colocar o terreiro para funcionar. Então você tem uma chefia, uma hierarquia para ser seguida, e essa hierarquia precisa ser contemplada. Então, antes do João e da Pamela, que é a mãe pequena do terreiro, assumirem as posições de pai e mãe pequena de dentro do terreiro, eu ficava na posição sozinho. Então, se eu não fosse pro terreiro, não tinha terreiro. Então, qualquer falta minha insistia diretamente em não ter os trabalhos. Então, o terreiro não abre. Então, assim, tem 45 pessoas que trabalham para o terreiro acontecer, mas existe uma pessoa que ela é a principal, que sem essa pessoa o trabalho não acontece. Eu não gosto desse nome de principal, assim. Não, continua falando, termina de falar. Era isso só. E aí eu assumi essa posição
E agora a gente vai deixar o Thiago se apresentar e ele dar Bom, melhores diretrizes. Meu nome é Thiago Estopa, eu tenho 67 anos de idade. Quantos anos? 25 anos. Eu tenho 22 anos. Mentira, eu tenho 38. Eu tenho 38 anos e minha formação profissional, eu sou administrador de empresas, eu trabalho numa empresa, eu tenho minha profissão. E o terreiro, ele é, na verdade, algo que agrega dentro da parte sentimental e de fé. O terreiro não traz nenhum tipo de assistência financeira. Zero. Aliás, é menos ainda, não é nem zero, é negativo, porque a gente precisa tirar do nosso bolso para fazer aquilo acontecer. Pagar o aluguel, comprar vela, e é a gente quem faz com que isso aconteça, porque a gente não tem cobranças lá dentro. Tudo isso é uma contribuição voluntária. Voluntária. Certo. Única e exclusivamente voluntária. Não tem nenhum tipo de obrigação de nada. Uhum. Então, eu trabalho na Umbanda tem 20 anos. Eu sou médium há 20 anos. Uhum. E eu estou pai de santo, pai pequeno. Na verdade, eu não gosto muito da palavra pai de santo. Uhum. Eu acho uma palavra meio fora do contexto, assim. Mas eu sou dirigente espiritual do terreiro do Seu Cacique Pena Verde, Baiano Zé Pilintra. O terreiro tem 8 anos. Por que Antes essa disso, como palavra... médium. Desculpa, por que essa palavra é fora de contexto? Ah, cara, porque... O que significa? Porque a parte do santo, quando a gente fala de santo, a gente está falando... a gente pode falar de várias vertentes, né? Então, quando a gente fala de santo, o que a grande maioria das pessoas trazem para o seu conhecimento é a parte católica, onde tem os santos, né? Sim. Então, a Igreja Católica tem todos os seus santos. A Umbanda, a parte espiritualista trabalha a parte de santo mais voltada a um candomblé, que é a virada do santo, que é fazer a virada do santo. Receber o santo, trazer o santo. A Umbanda não tem essa coisa do santo. A Umbanda não trabalha com orixá direto. A Umbanda trabalha com caboclos de Oxóssi, com caboclos de Oxóssi, com caboclos de Ogum e por aí vai. Então essa parte do santo, do pai de santo, eu acho que ela é um pouco mais atribuída ao candomblé, assim, porque trabalha mais na forma do santo. Entendi. Mas é que a Umbanda é uma religião brasileira. A Umbanda é uma religião nascida no Brasil, fundada no Brasil por Zélio Fernandino, e ela traz muito de outras religiões. A Umbanda ela traz consigo muitas coisas de outras religiões também. Então eu não sei, eu acho que a palavra dirigente seria uma palavra um pouco mais apropriada, assim, não que me agrida pai de santo e babalaô, pai de santo, dirigente, chefe da macumba, babalorixá, na verdade são nomes que são dados assim, mas enfim, eu tô nessa posição tem 8 anos, que eu aceitei essa, como o Ju falou, é uma missão assim. E eu aceitei isso tem 8 anos. Então faz 8 anos que eu tô nessa posição de dirigente, assim. Mas que eu sou médium já, que eu trabalho dentro da Umbanda há uns 20 anos. E quando que você começou a Umbanda? Faz 20 anos que você entrou na Umbanda? Faz. Na verdade, eu frequento a Umbanda desde muito pequenininho. Eu frequento a Umbanda desde criança. Eu me lembro pequeno, sei lá, com meus 7, 8 anos de idade na Umbanda já. Mas a minha família de formação católica... A minha família toda de formação católica, assim. Um primo meu desvirtuado, que era um bandista, que foi que me levou pro terreiro. Mas a minha mãe católica e tal, tem histórias engraçadíssimas. Minha mãe é um ser ilustre, engraçadíssimo. E aí eu tenho várias histórias com ela. E aí ela fazia, eu ia pra Crisma, de sábado, que eu tinha que ir na Crisma, eu tinha que fazer... Eu fiz catequese, eu fiz Crisma, eu fiz tudo, assim. Tudo que a Igreja Católica manda fazer, eu fiz. Quantos anos você tinha mais ou menos na época? Uns 11, 12 anos, eu acho. Então eu ia pra Crisma, a igreja na frente da minha casa, eu ia pra Crisma de sábado e na sexta-feira eu tava na Umbanda, no terreiro. Eu não trabalhava ainda, eu ia só como assistência, mas eu ia pra Umbanda, que eu era alucinado pela Umbanda. Tinha algum preconceito naquela época? Você acha que tinha algum preconceito, alguma coisa? A Umbanda, na verdade, quando a gente fala de preconceito, a gente precisa entender que existe e é muito forte. Existe, é muito forte e é muito, muito latente isso. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu não vou inventar histórias e, de fato, nunca senti, assim... Brincadeiras, você escuta o tempo inteiro. E eu sou muito brincalhão, né? Então, as pessoas que brincam comigo são pessoas que eu brinco com elas. Mas não tem maldade, assim. Dentro do meu contexto não tem maldade. Mas de sofrer preconceito, assim, de ser taxado como isso, como aquilo, por conta de religião... Não, nunca sofri, não. Entendi. Da minha parte, não. Não sei se o... Isso é legal. Isso é muito legal. E aí, e aí eu ia
Tinha dia de eu não ir na crisma, porque eu não queria ir na crisma, não era a minha... Eu não me encontrava ali dentro. Num e banda aí... você não perdia uma. Não, imagina. Mas Ia na pra lá, e crisma... eu nem trabalhava. Eu ia lá ficar sentadinho num banco de madeira, porque era um banco de madeira, 3, 4 horas, sem encostar. Mas também pequeno, né? A gente tem corpo pra isso, né? Hoje, meia hora num banco de madeira, a gente já sai sem andar uns 3 dias, né? Às vezes eu não ia na crisma e a freira que dava crisma pra gente, ela descia da igreja, ela saía da igreja e me pegava na rua, descalço, sem camisa, jogando futebol. É isso, assim. A Umbanda eu acho que a Umbanda, ela nasce com a gente, assim. E quem não nasce com a Umbanda acaba entrando num sentimento de amor muito grande por ela, assim. Quem conhece a Umbanda, o fato incisivo mesmo da Umbanda, o que é Umbanda na sua verdade, assim, na sua granditude, se apaixona de início, assim, porque é lindo, assim. O por trás das cortinas da Umbanda é muito maior do que se imagina. Eu tô falando demais. Eu nunca fiz isso, eu tô nervoso. Pode falar palavrão, não pode? Claro, né? claro. Pra caralho, que a verdade é essa. O Pai de Santo fala palavrão e eu tô aqui, eu tô falando demais porque eu tô nervoso. Então, João, vai me cortando aí, vocês vão me cortando. Imagina. E o João? Quando que o João começou? Como que foi pra você entrar no mundo da Umbanda? Eu conheço o João há bastante tempo. A família dele é de origem católica. Não conheço ninguém da família do João que seja de outra religião. Mas o João fez essa mudança e, pelo que eu sei, toda a sua família Mudei também. A vida inteira. Você foi o primo do Thiago na sua família, né? Como que foi isso pra você? Então, a minha entrada na Umbanda, ela se deu por conta da minha esposa, né? Hoje é esposa, antes ela era namorada. No começo do nosso relacionamento, eu ia passar por uma entrevista, não conhecia o Thiago, não tinha visto ele fisicamente. E aí, comentei com ela falou, vai lá, conversa com o seu Zé Pilintra, que é a entidade que dá as palavras através do Thiago. E aí, fui na casa do Thiago. Antigamente, o terreiro em si era dentro da sala dele, era na sala da casa dele, no início. Tipo, que nem ele falou 8 anos atrás, era lá atrás e era dentro da casa dele. E aí, na conversa que eu tive com ele, cara, assim, foi totalmente esclarecedor. Me ajudou demais, assim, falou coisas que só eu tinha como saber naquele momento, e aquilo me fascinou. Posteriormente, fui dando continuidade no relacionamento com a minha esposa, a gente foi namorando, aí eles foram buscando um novo lugar, porque não dava mais pra fazer dentro de casa. Quando que foi isso, mais ou menos? 2014. Tem uns 8 anos. Não, acho que tem uns 8 anos. Eu tô com a Patrícia há 5, velho. Quando começou, quando foi lá pra Tamaindé. Quando foi pra Tamaindé, porque ficou em casa mais de um ano, ficou um tempinho em casa. Então você fundou Você é o fundador do Pena Verde? Isso. Que legal. Pena Verde, na verdade, Cacique Pena Verde é o nome do meu pai de cabeça. Tá. Dentro da Umbanda, a gente tem posicionamentos de orixás, né? Orixá de cabeça, de Juntó, orixá ancestral. Gente, acho que a gente precisaria de uns 4 programas desses para falar sobre isso. Teremos, então, se você vou tentar dar um resumo muito breve. Todos nós temos um orixá de cabeça. Certo. Então, o meu orixá de cabeça é Oxóssi. Uhum. E a minha entidade da linha de Oxóssi se chama Cacique Pena Verde. Então, o chefe do terreiro, o chefe espiritual do terreiro, é um índio de Oxóssi, é um caboclo de Oxóssi, que chama Cacique Pena Verde. Por isso que o terreiro leva esse nome. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Eu sou totalmente leigo, eu não sei a diferença do Umbanda e do Candomblé. E também a gente, pelo menos eu, de fora, que eu não frequento, que sou leigo, eu escuto falar muito de... é tudo Zé Preto, é tudo Pai Preto, é tudo um negócio assim. Preto Velho. Preto Velho. É tudo Preto Velho, é tudo Preto Velho. Pelo que você tá falando... Eu achava que em todo terreiro era só Preto Velho. Então, pelo que você tá falando, existem... várias linhas. Várias linhas, né? Várias. O que é isso? Você sabe me explicar melhor? Só eu vou falar? Não, eu vou Você vai me falando então também, porque senão eu não paro de falar aqui, João. Bom. É assim, ó. A diferença entre... Primeiro, a diferença entre Umbanda e Candomblé. O Candomblé trabalha com os orixás, com a energia pura do orixá, e a Umbanda trabalha com a energia das falanges desses orixás. Então, o Candomblé trabalha com Oxóssi, com a energia pura de Oxóssi, do orixá Oxóssi.
A Umbanda trabalha com as energias das falanges de Oxóssi. As falanges seriam como se fossem intermediários, como se fosse uma legião. É como se fosse uma legião daquela linha, daquela conduta. São os transmissores de mensagem dele, por exemplo. Isso. Porque os orixás dentro do candomblé, eles não falam. Então, quando o candomblé, e eu também não posso falar muito do candomblé, e aí se você um dia puder trazer aqui do candomblé, eu acho muito legal também, porque ele vai ter muita propriedade para falar. O candomblé utiliza, por exemplo, da linha de Herê, que são as crianças, para transmitir as mensagens faladas dos orixás. E o candomblé não trabalha, por exemplo, com baiano, cigano, boiadeiro, preto velho, marinheiro... boiadeiro, enfim, com todas as linhas. Mas não necessariamente o preto velho é o mesmo cara sempre. Não, cada um tem o teu. Não, cada um tem o teu. O preto velho é uma linha. Você tem uma linha de preto velho. Você tem uma linha de preto velho inteira. Então o João tem o preto velho dele, você tem o teu preto velho, eu tenho o meu preto velho, cada um tem o teu preto velho. Entendi. Linha de baianos. O João tem o baiano dele, você tem o teu baiano, eu tenho o meu baiano. O João tem a baiana dele, você tem a tua baiana. Porque não existe essa coisa do homem recebe entidade masculina e mulher recebe entidade feminina. Pode ser o contrário também. Pode, o homem recebe entidade feminina, a mulher recebe entidade masculina e isso pra gente não importa, não tem importância alguma. Uhum. Essa é a diferença entre Umbanda e Candomblé. E você me perguntou alguma coisa que eu não lembro o que era. Preto velho? Era isso mesmo, você já respondeu. Preto velho é uma linha, é uma linha dentro da Umbanda. Tá. Entenda que assim, todos nós, a diferença, por exemplo, minha pra sua, que eu trabalho no terreiro e você não... Que o João não cresceu e você sim. É que eu desenvolvo... Não podia deixar pra quem tá escutando, o João é baixinho. Mentira, tá todo mundo sentado, todo mundo do tamanho. Então, a diferença é, eu desenvolvo as minhas entidades, eu aprendo com elas, eu tenho um local para desenvolver, eu tenho algum lugar que vai me direcionar. Diferente, por exemplo, de você que ainda não faz isso. Não que você não possa fazer, você pode fazer, certo? Então, eu tenho as minhas linhas de entidades, minhas falanges e assim por diante que me acompanham, que dão um recado através de mim, vamos por assim, tá? Só incorporam em mim. Tá na minha trama espiritual, tá? São entidades dele, particulares dele. Entendi. Todo mundo quando nasce com a tua falange espiritual pronta. Entendi. Então todas as pessoas quando nascem, elas nascem com toda a tua parte espiritual pronta. Então você nasce com toda a tua parte espiritual pronta. Teu orixá de cabeça, teu orixá ancestral, teu orixá de juntó, ele já é tido na sua vida no momento da fecundação, da concepção. No momento da fecundação, no útero da sua mãe, então a tua formação espiritual ela já é conduzida ali. O teu espírito ele tem uma identidade, existe uma identidade espiritual por detrás de todos nós, então essa identidade espiritual já está atrelada com toda essa trama gigantesca espiritual que caminha com você até o final. Ela pode ter algumas alterações de algumas entidades terem uma outra elevação, uma outra posição de trabalho, mas não é muito comum que isso aconteça. Mas você já nasce com tudo isso pronto já. Então, por exemplo, assim, o João, ele era católico, ele já tinha tudo isso atrás dele, mas ele nunca tinha tido conhecimento até então. Era tudo desconhecido. Exatamente. Então, em algum momento, você descobriu que existia um universo espiritual atrelado a você, que você não tinha conhecimento até então. Sim. Como que foi isso? Cara, assim, que não falei, eu conheci a Umbanda e eu falo pra ele, eu conheci a Umbanda através dos olhos dele. Então, tudo que eu sei de Umbanda, eu conheci através dos olhos dele, da direção dele, da forma dele ensinar. E assim, a Umbanda, ela é mágica, velho. Ela é mágica. A Umbanda é... Ela é Perdão mágica. da palavra, Umbanda é foda, cara. Ela é mágica, foda. porque eu já vi pessoas que são de outras religiões e que falam que nunca pisaria dentro de um terreiro e hoje serem médios do nosso terreiro. A gente tem pessoas na assistência que são de outras religiões, eu não vou nomear religião nenhuma aqui, mas que são de outras religiões que vão no terreiro escondido da família, porque a família tem preconceito quanto a Umbanda, então para que ela não cause atritos dentro de casa, então ela vai no terreiro escondido, assim. Isso é uma pena muito grande. Isso eu acho que você inibir a verdade da fé de uma pessoa, eu acho que é
é uma das piores coisas que você pode fazer pro teu irmão, para outra pessoa. Você inibir aquela fé, você deixar com que aquela pessoa não coloque a tua fé real em prática, sabe? Sim. Eu acho que vale a pena a gente comentar que hoje é uma questão da sociedade, assim. A gente tem muita responsabilidade, é tudo muito pesado no nosso dia a dia. Eu acho que a gente precisa de alguma coisa para ficar mais livre, para ficar mais leve. Eu vi um vídeo que ele fez, o Thiago fez no Instagram dele, se eu não me engano foi no seu ou foi no do terreiro, com uma menininha, uma criancinha. Num terreiro. Que ela canta, Júlia. uma menina que ela canta, uma pequenininha, Júlia. tem 11 anos, se eu não me Ah, engano. Juju, beijo linda, sua maravilhosa. A Juju é de outro terreiro. E eu conheci a Juju nas lives que eu tava fazendo do terreiro. É na página do Cacique. Na página do Cacique. Aliás, quem quiser conhecer pode falar o Claro, página com aqui? certeza, por favor. É @pena_verde. É o Instagram do terreiro, @pena_verde. Legal, pessoal. Sigam lá, vão lá no Instagram do terreiro. Muito jabá, né? Muito negócio do jabá, né? Não, eu já com tô certeza. ficando bom nesse negócio aqui. Tem muito conteúdo legal lá. Ele fez uma série de lives e ele deixou lá no IGVT, né? Eu vou apagar. Você vai apagar? Eu- Então, pessoal, ó, corre lá. Tem que ser assim, ó, urgente. Tem que sair correndo, porque ele vai apagar. Então, se você não quer perder, você tem que Ele ir lá vai o apagar porque ele quanto tá com antes. vergonha de mostrar ele cantando. Não, imagina. Então, assim, eu vi lá no vídeo, na gravação que você fez com essa menina, você falando que as crianças são o futuro do universo, né? Que, infelizmente, o mundo, ele tá indo para um caminho meio egoísta, meio perdido, assim, da nossa visão. Então, eu acho que a religião, ela serve para deixar a vida um pouco mais leve, talvez. E a partir do momento que alguém poda outra pessoa, seja familiar, seja pai, seja mãe, seja marido, seja o que for, quando você poda a outra pessoa que tem a vida dela mais leve, você está condenando aquela pessoa que você diz que você ama a ter uma vida mais pesada. E se condenando, né? Parou pra pensar que você se condena por isso? Porque se você faz isso com a tua esposa, com teu marido, com teu parceiro, você faz com você. Sim, Porque quando você priva aquela pessoa que vive junto com você de ter uma vida mais leve, consequentemente você está se privando também de ter uma vida mais leve. com certeza, Então porque sua esposa, né? Você faz por outro, você faz pra você, a lei do retorno, né? Sim. Você sim. tem de volta aquilo que você dá. Quando eu falo das crianças, que as crianças são o futuro não só da religião e não só da Umbanda, mas de todas as outras religiões e do mundo num todo, é porque de fato é isso, né? A gente viveu numa fase, eu não sei qual a tua idade, desculpa. Ele 20 tem- anos. É 29, a mesma coisa que eu 29. tenho. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Aham. Mas a gente ainda, eu e o João também sou mais velho que o João, a gente conversa algumas coisas e o João ainda, provavelmente vocês eram amigos de infância, então tem muitas coisas do que eu vivi que as crianças hoje não têm mais. Então o que a gente está fazendo com essas crianças? Por que a criança não pode vestir o branco? É lógico que existe uma série de preocupações dentro do meu terreiro. Crianças não desenvolvem-se mediunicamente, então as crianças não entram na linha de desenvolvimento mediúnico, mas elas são tratadas como se fossem. Porque é importante elas entenderem isso, é importante elas trazerem para elas uma verdade delas. Então, o Bruninho, que é o sobrinho do João, ele tem a roupinha branca dele, ele toca tabaco no terreiro. Quantos anos ele tem? Hoje ele tá com 7. 7 ou 6. Então, mas assim, você falou que Mas a criança... não trabalha. O que é Mas vestir o branco? Desculpa te... colocar, na verdade, vestir o branco pra gente é você trazer a religião pra dentro de você, Entendi. né? Mas as crianças, com uma criança com 7, 8 anos, 9, 10 anos, não tem esse entendimento desse mundo do que é, né? Uhum. As regras, os preceitos, a gente tem uma série de preceitos que a gente precisa seguir. Nos dias de trabalho, a gente não pode comer carne vermelha, não pode ter relação sexual, a gente não pode fumar, a gente não pode Beber. ingerir bebida alcoólica. Enfim, tem uma série de preceitos que a gente tem que seguir. Uma criança não tem discernimento disso. Mas ela coloca a roupinha branca dela. Ela faz as mesmas coisas que os adultos fazem. Então, por mais com que a intenção dela não seja a mesma de um adulto e o desenvolvimento mediúnico daquela criança não esteja ocorrendo, aquela criança se sente importante. E para que a criança seja verdadeira, para que ela participe daquilo, ela precisa se sentir importante. Como na escola, como numa roda de brincadeira de uma escola.
Se você for brincar de... Como chama aquela brincadeira que você joga o lencinho atrás, faz aquela roda? Lencinho na mão lá. Sabe aquela brincadeira? Ele Senta não vai todo mundo lembrar. em roda. Você fica sentado em roda. Senta todo mundo em roda, e aí uma Uhum. pessoa de pé com lencinho roda em torno dessas pessoas, coloca o lencinho, e a outra criança que acha o lencinho sai correndo para pegar aquela outra criança. Entendi. Se aquela criança nunca pega o lencinho, ela não vai mais querer brincar daquela Se brincadeira. sente excluída, né? Exato. Então a inclusão ela é importante. Então a palavra inclusão ela é determinante. Eu acho que ela precisa ser melhor trabalhada, não só dentro da Umbanda, não só dentro dos outros terreiros, mas dentro de um contexto geral, social. De um contexto social, com certeza. Eu acho que é muito bom escutar as crianças desde cedo, porque você acaba entendendo o que ela tá passando. Cada um tem um sentimento. Se você tá sentado, você tá sentindo a cadeira contra seu corpo. Eu não tô sentindo. Mas eu consigo ter empatia porque eu já sentei numa cadeira antes. Agora, quando você evita escutar o que uma criança tá sentindo, ela pode se achar excluída do mundo. Sabe? Isso é um crime, né? Isso é um crime, isso é um crime. E depois a criança cresce desamparada. Então eu acho um papel muito bonito, tanto da religião também, dar essa importância. Por exemplo, uma criança de 7 anos tocando... Qual que é o nome? Só um detalhe. Hoje ele tem 7 anos. Hoje. Quando ele iniciou com a gente, ele tinha de 3,5 para 4. Eu tenho fotos, até um cotoco desse tamanho Tem assim, cara. Tem um vídeo lindo, de... alucinado pela... Chama tabaque, alucinado pela tabaque, né? A gente comprou um atabaquezinho pra ele poder tocar. E só pra você ter a noção do quanto ele se sente parte de um todo, tá? A gente tem alguns ritos, vamos por assim, na hora de se iniciar o trabalho, e um deles é se coroar com as próprias guias das suas entidades. Os médios vão fazendo, e a curimba, que a gente chama, que são os médios de toque. Curimba é a formação instrumental do terreiro. Como se fosse uma banda. Isso. Tá. Mais Qual ou que é o menos nome, desculpa? Curimba. Curimba. São os Tá. curimbeiros, a gente fala. Então, os curimbeiros, eles se coroam num momento específico deles, tá? Então, a gente canta um ponto só para eles poderem se coroar e colocar suas guias. E já aconteceu, não por uma, não por duas, mas por algumas outras vezes, de os médiuns curimbeiros, os mais velhos, estarem se coroando, o Bruno, ele já ter se coroado, ele simplesmente pegou as coisas dele, saiu correndo, foi pro atabaque e começou a bater. Sozinho. Antes do pessoal. Sozinho. Furou fila. Não é nem que ele furou fila, ele se sentia importante pra fazer aquilo, porque ele via que aquilo era importante pra quem estava fazendo. Porque todos os curimbeiros batiam pra todos os outros 40 filhos na medida que iam cada um se coroando. Só que quando a curimba em si ela ia, infelizmente não tem como, porque eles são os médios de toque. E aí ele via aquilo e fala, não, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Criancinha, bebezinho. Bebezinho, Uns velho. 4 anos. Caramba. Bebezinho. 4 anos. E ele manda bem? Velho, ele não tem muita coordenação, tá aprendendo, é criança, não tem como exigir dele, sabe? É que tem algumas crianças que você olha tocando. Tem um videozinho de um menino na internet que ele canta um ponto que eu não sei se é o irmão dele, a irmã dele, alguém tá cantando. Acho que é o pai, toca não é? macumba, João, toca macumba, João. Ele chama João. E aí a pessoa fala, toca macumba, João. E ele toca, mas é surreal, assim. Mas são casos bem específicos, assim. Não é um curimbeiro, é lógico. Mas ele toca, ele tem um atabaque dele lá, fica junto com os dos outros médiums grandes, com os médiums de desenvolvimento mesmo, fica junto lá e ele toca junto. E a menina que canta, ela é curumbeira também? Curimbeira. Curimbeira? Você tá falando da Juju? É. Não, a Juju não. A Juju, ela não é do meu terreiro. A Uhum. Juju é de um outro terreiro. Uhum. A mulher que toca, ela é curimbeira. A mulher, dentro do candomblé, existe... Me perdoa de novo os candomblecistas se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas no candomblé, Ogã é homem. Então, mulher não toca tabaque dentro do candomblé. Me perdoem os candomblecistas se eu estiver falando alguma besteira. Uhum. Mas na Umbanda, não. Na Umbanda, homem ou mulher pode tocar. Não tem essa distinção. Tanto homem quanto mulher pode tocar. E aí os dois são ogãs. Entendi. Curimbeiro, curimbeira, tanto faz. E o que é macumba? Então, Macumba é um Vamos falar de instrumento... macumba. Então vamos lá. Por que o nome macumba, tá? Uhum. Lá atrás, quando se iniciou a Umbanda, quando os negros vieram pra cá e assim por Umbanda é diante. africana. Não, Umbanda Não. é brasileira. O que veio brasileira? pra cá veio o candomblé.
A Umbanda foi fundada pelo Zé Fernandinho de Moraes em 1914, tá? Você já decorou a data. Você Só deveria decorou pra vir aqui, viu? Você deveria Eu também. perguntei pra ele essa semana, ele não sabia nem o nome de quem tinha... Brincadeira, gente, é brincadeira. Mas ele foi fundado em 1914, mas Foi, a Umbanda ela é nova, provavelmente uma religião ela nova. já vinha acontecendo um pouquinho antes. Não, a Umbanda não. A matriz africana, sim. Tá. O candomblé, a incorporação dos orixás, isso é centenas de anos, mas vem lá da África. Né? Vamos lembrar que os africanos, os escravos negros no Brasil, muitos vieram da África, então trouxe as premissas do culto aos orixás. Não vamos denominar só o candomblé, porque a África e outros continentes têm nomes diferentes para cada culto. Então, cultuava-se o orixá. Então, esse culto ao orixá veio para o Brasil. Isso há centenas de anos atrás. E aí, Zélio Fernandino de Moraes... Isso. E aí, depois a gente pode entrar até no assunto de como foi fundada em si. Mas aí, o que aconteceu com a macumba? No Rio de Janeiro, se tinha algumas festas que se faziam, e a festa ela perdurava tipo da noite à madrugada inteira. E era sempre numa esquina. Então os negros faziam, com brancos também, eles se juntavam numa esquina e começavam a tocar um instrumento musical chamado macumba. Tomavam um instrumento. É um tambor? Como se fosse um tambor, como se fosse um atabaque. E ele começava a tocar e ficava tocando durante horas, a madrugada inteira. E aí o que aconteceu? O nome em si se denominou macumba por conta disso. Se denominou macumba por ser uma festa, por ser alguma coisa relacionada a isso. E tinha-se, hoje voltado para o que a gente vê, a parte de macumba, quando você vai cruzar, por exemplo, você tá numa esquina, você cruzou, tem um trabalho, tem um despacho ali. Depois a gente entra até nesses detalhes. Tem um despacho ali. Que geralmente ficam em cruzas. Se não estão em portas de cemitério, estão geralmente em cruzas. Em cruzamentos. Cruzamento. Rua que Cruzamento faz de um... rua, intersecção de ruas. Não vai ser aquela rua que é inclinada, que faz um Depende X. do trabalho, precisa ser. Precisa ser? Depende do trabalho, precisa ser. Entendi. E por que é sempre o que é mais comum, né? Farofa, essas coisas assim. Tem uma representatividade? Tem representatividade da linha que pede aquilo, assim. Não, pode falar. É que você só estava terminando o negócio que estava falando E aí, então, enfim, aí da macumba, o que acontecia era isso. Então, se tinha essa festa, e aí falou essa parte do despacho, por quê? Porque depois que acabava essa festa, todo mundo ia embora e ficava uma puta de uma zona lá. Ficava uma ponta sujeira, e aí por diante. Aí começaram a falar, fica aqui fazendo macumba, não sei o quê. E aí deu-se, nos dias atuais, macumba se subjuga, por exemplo, sobre esses trabalhos. Essa é uma das várias histórias que se tem por detrás de um monte de coisa, né? Quando o Ju fala do Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro? Porque, na verdade, o Rio, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aí, que tá assistindo, sabe, o porquê que o Rio de Janeiro tem tanto morro, o porquê que o Rio de Janeiro tem tanta comunidade, assim, nos morros. Porque o Rio de Janeiro era a chegada dos escravos. Quando tinham muitas fazendas, imagina, né? O Rio de Janeiro não tão grande, mas com uma quantidade muito grande de fazenda, e dentro dessas fazendas uma quantidade muito grande de escravos. Então, quando veio a Lei Áurea, quando veio a abolição da escravatura, essas fazendas que detinham essa quantidade absurda de negros trabalhando dentro da escravidão, precisou soltar esses escravos e imagina, né? Hoje você mora numa fazenda, as maltratações que os negros sofriam, e a gente precisa exaltar isso, a necessidade de hoje do poder da palavra do negro, do preto, do negro, e aí eles foram libertos, e aí só que foram libertos, e aí? Ao acaso. Liberta-se, mas liberta-se pra onde? Liberta-se e faz o quê com eles, né? Não fizeram nada. Então libertou-se os negros, eles precisaram subir os morros e montar suas casas. E vai montar casa com o quê? Você nunca foi remunerado, você nunca teve nada, você não tinha direito algum. E aí formou-se as comunidades. Por isso que o Rio de Janeiro tem essa inserção muito grande dentro da religião afro, assim, do candomblé, da Umbanda. Então é uma religião que está extremamente relacionada não só com a história do negro trazido da África, mas também com um povo que é descendente daquela época hoje. Sim. Então, além de ser rico religiosamente, é rico culturalmente também, muito, né? Muito. A Umbanda, ela abraça todos. Sexo, opção sexual, raça, posição hierárquica, idade, tudo. A Umbanda não tem distinção nenhuma de absolutamente nada. Todos são bem-vindos. Totalmente inclusiva. E todos são iguais.
Todos são iguais. Isso é excelente. Não importa se você ganha R$1 milhão por mês e você ganha 1.000. Você lá dentro do terreiro, vocês são irmãos e vão ser tratados da mesma forma. E dentro do terreiro, isso pra mim é uma coisa que tem que ficar, que ela precisa ser tatuada meio que na pele, assim. Ontem eu cheguei no terreiro, eu varri o chão do terreiro inteiro, eu passei pano no terreiro inteiro. Então, essa coisa de... Existem alguns terreiros que o babá do terreiro, o pai de santo, o dirigente, não limpa, não mexe, não, né? Trata-se um pouco daquilo como intocável. Que é aquela posição que você exerce trabalhando dentro do terreiro. Porque a minha posição dentro do terreiro é dirigente. E não de superior. O fato de eu ser dirigente do terreiro não me coloca numa posição superior humanamente de você. Eu não sou melhor como pessoa do que você porque eu sou dirigente. Dirigente é o meu papel dentro do terreiro. Mas o terreiro num todo, ele precisa ser organizado. Então eu vou varrer chão, eu vou passar pano, eu vou pintar a parede, porque a gente não tem dinheiro pra contratar pintor. Quem pinta o terreiro é a gente. Quem prega prateleira no terreiro são os médios. Eu só não coloco prateleira porque eu não sei colocar. Mas, cara, é a gente quem faz e eu faço junto. Então essa parte da inclusão é justamente isso. Todos somos iguais. A gente precisa entender isso no meio social. Fazer essa distinção e melhor e brigar pelo pior e vamos colocar uma posição superior, uma posição inferior. Eu acho que é tão entranhado pra mim, assim, essa igualdade, assim, que algumas brigas destoam um pouco, assim, no ouvido. Onde que vocês estão localizados hoje? Onde que é o terreiro de vocês? Ele fica na Vila Formosa. Fica lá na rua Rego Barros, número 999. A gente mudou pra lá, vai fazer 3 anos, eu acho. E hoje a gente tem um espaço um pouco maior do que a gente sempre teve, mas mesmo assim continua pequeno. A cada mês entra mais um, entra 2. Imagina, eu comecei o terreiro, era eu e mais 3 pessoas na minha casa. Por isso que a gente não tinha um espaço, assim. Eu trabalho, eu batalho dia a dia e eu não tenho condições de comprar um espaço para ter o terreiro. Então o terreiro é alugado, nosso espaço é alugado. Eu preciso pagar aluguel, preciso pagar IPTU, água, luz, comprar vela, comprar bebida, comprar charuto, comprar cigarro, comprar tudo, fazer produto de limpeza. Pagar água, precisa luz. comprar tudo, aquilo precisa funcionar. Então não tem eu e mais 3 pessoas sem condição nenhuma de arcar com uma despesa tão grande dessa. E nós éramos em 3, era eu e mais 3 pessoas só. Quantas pessoas são hoje? 45. 45 pessoas no mas total. já passou no total, entre vindas e médios que já saíram já, eu acredito que deva ter dado umas 80 pessoas. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas que têm curiosidade ou então que não têm conhecimento em relação à Umbanda, mas que você faria um convite para elas virem e conhecer o seu espaço? Eu vou fazer um convite, mas não para conhecer o meu espaço, mas para conhecer o momento de vocês de fé. Se vocês decidirem algum dia da vida de vocês pisarem num terreiro, tomem cuidado, porque vocês vão se apaixonar por isso. Excelente. Isso é um post, cara, sensacional. Eu fiz um plágio aqui agora. Se vocês tiverem a curiosidade disso, se vocês que são leigos e nunca foram, e não vão por curiosidade. Não pisem dentro de um terreiro por curiosidade ou pra tirar prova. Tirar a prova, pra testar. Pra testar a pra entidade. testar. Eu vou sentar na frente daquela entidade pra ver se aquela entidade vai acertar alguma coisa Tem da que ter minha um vida. respeito, independente da sua fé. Até pra entender que se você entra assim dentro de um terreiro, você entra fechado pra que aquela entidade possa trabalhar com você. Então vai de coração. Abre o teu coração, retira os preconceitos que entranham na sua pele e entra dentro do terreiro. Entra e esteja lá de corpo e alma. Entregue-se verdadeiramente para aquilo. Deixa com que aquele trabalho aconteça e você sinta aquele trabalho. E aí, um direito total seu de querer ou não voltar mais lá. E não julgar os terreiros todos iguais. Não julgar que todos os terreiros são iguais. A Umbanda, ela tem a tua formação religiosa. Então, a Umbanda formada lá atrás, Hélio, João estava contando lá atrás, ela tem a tua formação única e específica, e aí com o passar do tempo muitas misturas foram ocorrendo. Então você tem terreiros de Umbanda que tem dentro dos seus cultos um pouco de miscelânea de outras religiões. Então você tem, por exemplo, babalorixás que eram babalorixás de candomblé, que de alguma forma entenderam a necessidade de trabalhar com entidades espirituais da Umbanda, e aí trazem essas entidades espirituais da Umbanda para dentro do seu culto, mas não perde as suas raízes africanas dos orixás do candomblé. Então mistura-se um pouco da Umbanda com o candomblé. Cada terreiro tem a sua especificidade, cada terreiro vai ter a tua forma, cada terreiro tem o teu formatozinho. Então, às vezes, aquele terreiro não te satisfez dentro daquilo que você enxergava que era necessário. Abre a cabeça um pouco, conversa um pouco mais, tenta entender um pouco mais, procura um pouco mais, porque tem uma imensidão aí de coisa para acontecer. E também eu acho que fica o recado, de repente, pra família daquelas pessoas que acabam podando
a felicidade, de certa maneira, de frequentar um lugar que aquela pessoa tem um carinho, um amor, eu acho que fica assim, abre um pouco mais a cabeça, né? Se você ama muito, tanto quanto você diz aquela pessoa, seja positivo, ajude ela, ofereça apoio a ela, e quem sabe você talvez não tenha dentro de você a vontade de frequentar também esse ambiente, e por causa daquele bloqueio que você se colocou, por causa de uma questão social, não foi nenhuma questão sua própria, porque a gente cria bloqueios na nossa cabeça, muitas vezes porque a gente escutou desde criança que alguma coisa é ou não é, mas a gente nunca teve o senso crítico de analisar algo e você tomar pela sua própria consciência o que é e o que não é. Então eu acho que fica uma mensagem também, eu não conheço, no próximo evento eu gostaria muito de ir para conhecer de verdade. Sim. E eu acho que fica uma mensagem para as pessoas se desvencilharem de alguns vícios, sabe? Se desvencilharem de algumas coisas. E pelo que eles falaram, né? Se desarmarem, exatamente. E pelo que eles falaram, é uma história extremamente rica. É uma história totalmente cultural, tá 100% a ver com a história do nosso país. Se você tem algum tipo de condição de pensamento, pensa que é algo que fez parte da nossa história. Que nem ele falou, o pessoal subiu o morro porque as terras que eram planas já tinham donos que eram os fazendeiros. Então eles não tinham para onde ir, o único lugar que tinha era o morro. Então, se você vai para o Rio de Janeiro, se você vê aquele morro, se você vê aquelas coisas e fala, pô, faz parte da história do Brasil, você automaticamente está entendendo que o Umbanda também está diretamente relacionado com a história daquelas pessoas. E com certeza traz uma paz de espírito para todos que professam essa fé, certo? O morro, eu trabalhava numa empresa antes, eu ia para o Rio de Janeiro uma vez por semana. Eu pegava o avião, ia até o Rio, ficava 1, 2 dias lá e voltava. E para quem não conhece o Rio de Janeiro, ver os morros lá é muito triste, porque você sabe que as pessoas que vivem ali no morro, a grande maioria delas, vive numa condição social bem diminuída, assim. Mas quando você olha para aquilo e você tem a Umbanda atrelada na sua vida, e você olha para aquele morro, não estou falando que você olha com os olhos bons, mas que você olha com os olhos de enxergar uma história muito forte ali em cima. De você ver que tem muita história ali naquele morro. Tem muita coisa forte naquele morro. E respeitar essas pessoas, e respeitar a história dessas pessoas, ela devia ser de berço. A gente tem a obrigação, nós pais, temos a obrigação de ensinar os nossos filhos no berço a igualdade entre a humanidade, onde todos somos iguais, todos. Opção sexual, posição social, absolutamente tudo. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, ensinar os nossos filhos no berço de que todos somos iguais. Com certeza. E aí, só pegando um gancho do que você fala em relação à parte de se desarmar para poder visitar, tem um ponto que a gente canta na hora de defumação. E ele fala, João. E ele fala... Canta. Não canta em ritmo, canta em ritmo. Não posso cantar, senão o podcast vai ser tirado do ar. E uma das falas fala assim, a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Então, assim, tudo tem um porquê. Não é simplesmente estar lá porque tem que estar assim. Tudo tem um porquê. Se você entrar dentro de um terreiro e perguntar o porquê, porquê disso, vão te explicar exatamente o porquê. Porquê daquilo, vão te explicar exatamente o porquê. Tudo. Não tem nada de simplesmente... E assim, só tirando uma mistificação aqui, para quem tiver oportunidade de conhecer. A Umbanda, ela não tem matança, tá, galera? Ela não tem parte a Umbanda não faz... de matança de animal. A Umbanda, ela não compactua. Sagrada. Ela não compactua com isso, tá? Tem escrito, se eu não me engano, até ele pode falar melhor na Carta Magna. Na Carta Magna, que a Umbanda não faz sacrifício de animais. Que são as diretrizes da Umbanda. Do que é Umbanda? Tá aqui, ó. Você quer ver o que é Umbanda? Tá aqui a carta. Essa é a Carta Magna. Só fazendo uma vírgula aí, existem terreiros de Umbanda que tem essa miscigenação, que traz para o teu culto outras formas de cultuar o orixá, que trabalham com a parte do corte, que eles chamam de corte.
E eles têm as explicações deles e de forma alguma a gente vai julgar isso e certo e errado. Eles têm as justificativas, as explicações deles. Mas a Umbanda em si, a Umbanda como religião fundada lá atrás, Umbanda sagrada, com seus preceitos, com a sua carta magna instituída juridicamente, ela não faz corte de animais, ela não faz matança. Isso. Mas não vamos julgar os que fazem, tá? Com certeza. Cada um vai ter os seus dizeres, os seus porquês. O candomblé tem uma explicação muito importante, muito plausível do porquê faz isso. Se você puder, cara, traz uma pessoa de culto de candomblé, que eu conheço um cara sensacional, o nome dele é Duda, ele não é de candomblé, ele é de Ifá. Uma história fodida que de é linda. Ifá? Ifá. Eu conheço muito uma pouco religião? de Ifá. Eu conheço muito pouco de Ifá, mas é uma das mais antigas que existem os cultos dos orixás. Caramba, que legal. Ele é um bem cara raiz. sensacional, bicho. O Duda é um cara sensacional. Se você quiser, depois eu te passo o contato. Com Duda, certeza. beijo É um no cara- coração. é um Duda, cara que se- beijo no coração. Ele Deve passa- estar assistindo. O Duda é parceiraço. Se ele Conheci ele passar nas na lives. porta da sua casa, você já dá risada, você já fica bem, Conheci ele velho. nas lives. Então, cada um vai ter a tua especificidade. Então, não vamos entrar no mérito do Sim. certo ou do errado e tal, mas a Umbanda mesmo não faz. Perdão, Ju, pode continuar. Não, aí e só continuando. E assim, que nem ele falou, talvez se você for procurar algum centro de Umbanda, algum terreiro de Umbanda, e você não gostar daquele, talvez seja aquele. Seja a forma de trabalhar daquele. Tem formas de se trabalhar diferente. A forma que o seu cacique Pena Verde, que é o nosso regente espiritual, ele conduz o trabalho, é só conduzi-lo dentro do cacique Pena Verde. Só dele. Só dele. Só dentro da Rego Barros 999. Tem local, certo? Assim como uma igreja evangélica, ela tem suas formas de rito, de culto, e um pastor vai mudar de uma forma ou de outra, um padre também de uma forma ou de outra, a gente também tem, certo? E, a gente tem as nossas regras, a gente tem os nossos porquês, é ensinado para todo mundo os porquês, e quem tem dúvida é só perguntar. É só perguntar. Existe dentro do culto da Umbanda, dentro da formação do culto num todo, assim, existem alguns primórdios que são iguais, assim, em todos os terreiros que você vai, muita coisa você vai enxergar igual. O congá, que é o altar, a trunqueira, que é a parte de direção de Exu e de Pombagira do terreiro, ela fica oposta ao congá, a defumação, Curimba. a curimba, os pontos cantados, tem muita coisa que é muito parecida assim, Que é, dentro que do é a terreiro. estrutura, né? Que Seria a estrutura. é o estrutural lá atrás, lá. Então muita coisa já é meio que padronizada assim dentro do acontecer. A Umbanda tem um hino, então os terreiros cantam o hino da Umbanda. Cada terreiro tem seu hino? Não, existe o hino da Umbanda. Da Umbanda. Existe o hino, o Ju canta, ele canta muito bem. Existe o hino da Umbanda, brincadeira, gente. Então fala, o hino refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Aí vai embora, cara. Tem uma parte do hino que faz assim: a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Isso é um hino. Então, qualquer umbandista que você fala para ele, canta o hino da Umbanda, ele vai te cantar a mesma coisa. Então, existe um hino, como se fosse um hino nacional de um país, existe um hino da religião, que une todos. E aí, cada terreiro vai ter depois os seus pontos, que são as músicas. Cada terreiro vai ter o seu ponto específico para cada entidade. Muitos terreiros cantando o mesmo ponto para entidade. Então, é muito comum eu visitar um terreiro e o ponto que eles cantam naquele terreiro é o mesmo ponto que eu canto no meu, que é o mesmo ponto que canta no teu, que canta no dele. Entendi. Existem essas igualdades, essas similaridades na formação do culto num todo. Mas aí tem as suas particularidades da formação do terreiro, da casa mesmo, que ela é específica a entidade chefe do terreiro. No nosso terreiro, por exemplo, a gente tem cobre enterrado no chão. Cobre? Cobre. Alguns pontos de cobres enterrados no chão, enterrados mesmo. Caramba. É feito um furo, coloca o cobre, enfia o cobre, é pequenininho. Gente, pelo amor de Deus. Vamos roubar o terreiro do seu cacique que tá cheio de cobre. Gente, ele tá enterrado com concreto em cima e são pequenos pedaços de cobre. Não adianta ir lá. Vocês vão levar aliás, um se vocês martelo, forem- uma picareta e vão se decepcionar. Aliás, se vocês forem lá, gente, a hora que vocês entrarem, vocês vão falar, gente, eu vou deixar um negocinho aqui, vou deixar 1 quilo de vela aqui pra eles. Então a gente enterra, tem alguns pontos de cobre enterrado na porta de entrada do terreiro. Uhum. Então o cobre ele é a retenção energética. Então é o que o Ju tava falando, tudo tem um porquê. Por que aquela espada de São Jorge fica naquele canto direito do terreiro lá no fundo?
Por que que só o médium tal pode mexer naquilo lá? Por que que na prateleira de Iemanjá, no Congá, que é o altar, tem um vasinho com um potezinho de areia e um potezinho de água do mar? E por que que isso tem que ser trocado toda semana? Tudo tem um porquê. Caramba, tem que trocar toda semana. Pessoal, pra gente fechar, o que é terreiro? Por que tem esse nome terreiro? Mais fácil ele explicar. Pode falar, Ju. Ó, aí a gente volta lá atrás no passado, né? A gente volta que os escravos cultuavam os teus orixás, cultuavam as tuas entidades, não tinham casa, eles não tinham lugar para fazer, e isso era feito em terra. Isso era feito no chão, isso era feito no meio das plantações. E por isso traz-se esse nome até hoje de terreiro. Caramba. Existem várias lendas e tal, mas essa é uma das mais incisivas, assim. Daquela que eu entendo como mais correta mesmo. Então, continua esse nome de terreiro. Terreiro, ele é a casa espiritual, ele é o templo religioso, ele é o templo sagrado, onde cultua-se a fé, onde cultua-se o orixá, onde cultua-se as entidades. A Umbanda é uma religião monoteísta, então acredita num Deus único. Então o mesmo Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus do fulano, do outro, do ciclano. A Umbanda, ela é monoteísta, então os orixás não são deuses. Orixás são pontos de divindade, são energias de divindades que cuidam de pontos da natureza, não intitulados como deuses. Uhum. A Umbanda é monoteísta. E uma coisa muito, muito legal de se falar também é a parte fugiu a palavra agora. Do sincretismo da Umbanda com outras religiões. Então, por que a Umbanda sincretiza os orixás da Umbanda com os santos católicos? Então, por exemplo, você tem... essa miscigenação, que nem ele falou. Essa junção de, por exemplo, uma mesma... São Jorge é Ogum. Então, é a mesma, vamos supor assim, a mesma imagem com nomes diferentes. Às vezes muda um pouco a imagem fixa do gesso ali, muda um pouco. Mas, por exemplo, a gente comemora o dia de Ogum no mesmo dia que a Igreja Católica comemora São Jorge. A gente comemora o Xóssi no mesmo dia que a Igreja Católica comemora São Sebastião. É como se fosse um sincretismo. A Umbanda tem o sincretismo no catolicismo, justamente porque naquela época lá atrás, quando os escravos vindos de matrizes africanas iam cultuar os teus orixás, eles eram tidos muitas vezes como bruxos e tal. Então cultuava-se, trazia-se um pouco do catolicismo para que as pessoas entendessem aquilo de uma forma um pouco mais leve. Mais didático também. E essa forma permanece até hoje, assim. Legal, sensacional. Muda de cultura. O Rio de Janeiro, por exemplo, é diferente do Norte. Então, sincretiza-se, por exemplo, Iemanjá em alguns estados do Brasil com Nossa Senhora da Conceição e alguns estados do Brasil com Nossa Senhora dos Navegantes. Isso muda, inclusive, de estado para estado, assim. É que o Brasil ele é muito grande, né? É muito complexo o Brasil. Se você vai no Nordeste, o jeito, até mesmo as religiões padrões, assim, é totalmente diferente. Muito. Se você for em alguma... Aqui dentro de São Paulo mesmo, São Paulo é gigante, tem 11 milhões de habitantes. Você vai numa igreja aqui na Zona Leste, depois você vai no mesmo lugar lá na Zona Sul, você vai ver que é totalmente outra coisa. Né? Tudo bem que o fundamento ali, a direção é a mesma, mas o caminho que eles fazem para chegar lá na frente é totalmente diferente. E é isso que nem eu falei agora há pouco, que só tem um cacique pena verde, entendeu? Então a parte de diretriz do nosso terreiro é de uma única forma, certo? Não, Ju, você pode ter mais caciques pena verde. Não. Sim. É porque tem muita gente que talvez não entenda isso. Sim, quando você fala um... Então, se tem vários caciques É como existe um João só. Existem vários João, mas você é só um João. O Pena Verde existem vários, mas esse Pena Verde é exclusivo. Exatamente. É o Pena Verde. E ele é o único, ele não faz ele não incorpora nenhuma outra pessoa, por exemplo. Entendi. É só no chave. Isso com todos, tá? Não estamos colocando seu cacique Pena Verde como algo superior, não. Do mesmo jeito que ele é um guia, ele é que nem um guia de viagens. Puta, que vai te cara, você já tá muito bandista, bicho. Opa, você já tá muito bandista, velho, muito. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, Thiago e João aqui, foi sensacional o bate-papo. Espero receber vocês de novo para conversar sobre outros assuntos também. E agradeço muito, espero que esse conteúdo, apesar de ter ficado um probleminha no vídeo, eu tenho certeza que o áudio e o que a gente conversou aqui
tá muito rico. Tá top, tá sensacional. Obrigado, pessoal. A gente que Eu agradece. agradeço E o o convite. Instagram de novo? Pena underline. Não, é Arroba. arroba pena underline verde. Pena underline verde. Vão lá, confiram, conteúdo sensacional. E, gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito Obrigado obrigado mesmo pelo pela oportunidade. convite. Desculpa qualquer coisa aí. Isso tudo pra mim é novo, não tô habituado a isso. Eu falei, Imagina. não é um negócio que eu gosto de fazer. Aham. Eu aceitei o convite porque é você. Obrigado. Porque eu já recebi outros convites pra fazer isso, o Ju sabe disso, e eu não vou, não é um negócio. Eu não me sinto bem fazendo isso. Eu fico meio parado. Quando assim, o chegou tempo aqui, ele inteiro, viu a câmera. Nossa, vai você foi filmar. arrumar as coisas assim, tem pedestal aqui, tem uns negócios aqui e tal. A hora que chegou aqui, eu falei pro João, caralho, João, você não falou que era assim, meu. Não sei o quê. Você falou que era só voz. Porque tem filmagem. Ele falou, vai também. filmar isso daqui, eu vim de calça de moletom. Não, tá todo mundo de Mas eu moletom agradeço, aqui, ó. mas eu agradeço demais mesmo. Eu acho que trazer um pouco dessa cultura, trazer um pouco da riqueza e trazer um pouco da verdade da Umbanda e tirar de dentro das pessoas qualquer tipo de preconceito, independente aí de religião, e eu falei muito sobre isso, de desmontarmos os nossos preconceitos, acho que é muito importante. Então sejam bem-vindos. Em qualquer terreiro de Umbanda, eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. Com certeza. Obrigado, João. Eu que agradeço. O convite está aberto. Rua Rego Barros 999. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá em pandemia. Não apareçam Né? lá. Ainda Dê calma, uma segurada. ainda calma. A A gente- gente tem uma série de regras. Então chama lá no Instagram, calma que eu explico tudo certinho. Sim. E o Thiago tá fazendo lives também nesse Eu não momento tô de pandemia. mais. Não, Já eu parei, acabou. já Acabou tudo. Eu, Então- eu tava fazendo enquanto o terreiro tava parado. fechado. Entendi. A gente retornou a semana passada e as lives pararam. Ah, com certeza. Mas, pessoal, fica o convite. Obrigado. E se vocês acharam bom conteúdo, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que vai trazer essa riqueza para eles também. Beleza? Obrigado e Obrigado, gente. Valeu. falou. Obrigado tchau, tchau. mesmo.